Então quer dizer que meu filho nasceu e eu sou bipolar. Tem formas de eu proteger o meu filho? Tem demais. Tem formas de você proteger o seu filho e tem formas de você acabar com a vida do seu filho. Por quê? Agora nós vamos entender e abre uma nova sessão como proteger o seu filho. Ele já tem vulnerabilidade genética, não tem jeito. Tem vulnerabilidade genética. Como que eu protejo dele não abrir o quadro? E mais do que isso, como que eu protejo de que você já abriu o quadro, mas eu não quero piorar. Eu já tenho o quadro, mas eu não quero piorar. Como que eu faço para proteger? É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. O que vocês vão aprender agora é como proteger o seu filho que tem vulnerabilidade genética e se você já abriu o quadro, como você vai se proteger, basicamente, de não piorar ainda mais o quadro. E vamos continuar. Se eu estou falando aí de proteger o meu filho e de me proteger, eu tenho que saber o que causa, o que cutuca a onça com a vara curta. O que cutuca a onça com a vara curta? Primeiro de tudo, estresse precoce. Renato, o que é estresse precoce? O que é estresse precoce, Renato? Estresse precoce é quando o pai e a mãe não param de gritar com o menino. O pai e a mãe não param de bater no menino. O pai e a mãe negligenciam o menino. Isso daí é estresse precoce. Estresse precoce é eu negligenciar o meu filho, é eu brigar demais em excesso com o meu filho. Não quer dizer não dar limite. Dar limite é importante, extremamente importante. Mas se eu tenho um estresse precoce contínuo com o meu filho, sabe o que eu estou fazendo com ele? Eu estou hiperativando, eu estou crescendo uma partinha do cérebro dele que se chama amígdala cerebral. Não é a amígdala da garganta, são duas amígdalas do cérebro. Quando eu passo muito medo, muito susto, essas amígdalas cerebrais ficam o quê? Ficam crescidas, ativadas. Se elas ficam crescidas, ativadas, a pessoa começa a ter um hiperestímulo, uma hiperreatividade às coisas que acontecem no ambiente. Fala português, Renato, fala português. É o quê? Acontece uma coisinha de nada e eu reajo uma coisona de tudo. Coisinha de nada acontece, eu reajo desse tamanho aqui. Isso é uma hiperativação aos estímulos. Coisinha de nada, eu reajo desse tamanho. Mas por que é que eu estou reagindo desse tamanho? É porque quando eu era criança, lá atrás, era o que eu vivia. A minha amígdala cresceu, porque a amígdala avisa para você do medo, que tem uma situação alarmante acontecendo. Se tem uma situação alarmante acontecendo, minha amígdala cresce. E aí, depois acabou a situação alarmante. Mas ela está crescida e ela continua fazendo, mandando sinal, mandando alarme. Ah, tá, entendi. Quer dizer que eu não posso ter estresse precoce quando eu sou criança se eu não quero cutucar a onça com a vara curta. Se eu não quero piorar ou abrir o quadro de bipolaridade. Esse é um ponto super importante. Não submeta o seu filho, na medida do possível, a estresse precoce. Ah, mas como que eu faço isso? Primeira coisa que você vai fazer, cuidar de você mesma. Cuidar de você mesmo. Porque se você está no episódio de mania, no episódio de depressão, eu te garanto que vai dar problema na criação do seu filho. Por quê? Porque uma pessoa verdadeiramente deprimida, ela não tem força nem para ela mesma. Como é que ela vai ter força para cuidar, dar aconchego, dar carinho para o filho? Muito difícil, não é culpa dela, não é porque ela é uma má pessoa, é que ela não tem força. Se uma pessoa está em mania, com o perdão do vocabulário, ferrou completamente, né?
Porque a pessoa vai ficar agressiva, vai ficar irritada, não vai dormir à noite, não vai deixar o filho dormir. É claro que um pai ou uma mãe em mania ou depressão vai afetar o filho. Então, primeiro papel de um pai e de uma mãe bipolar que quer proteger o seu filho, cuidar de si mesmo, vencer os sintomas da bipolaridade e estabilizar o seu humor. Nada é mais importante. Se você quer cuidar do seu filho e evitar a chance de que ele abra quadro de bipolaridade, primeiro passo, cuide de si mesmo. Cuide de si mesmo. Aprenda como é possível estabilizar o seu humor. Ah, mas é só tomar o remédio certo. Se você pensa isso, você está para uma surpresa, meu amigo. Não é só remédio certo. Remédio é importante, super importante, fundamental. Mas não é nem o começo. É remédio e todas as mudanças de hábito, todas as mudanças que eu preciso fazer de comportamento ao longo da vida para conseguir estabilizar o meu humor. Remédio é só uma fatia da pizza. É por isso que o método voo bipolar que eu fiz, a última coisa que a gente fala é remédio. A gente fala de remédio, mas no último módulo, porque eu preciso te ensinar toda a pirâmide. Eu preciso te ensinar 6 passos antes, que são tratamentos e técnicas, estratégias naturais, estratégias comportamentais, para só depois a gente acrescentar o remédio. Porque assim, olha o que acontece. Quando eu te ensino, lá no método bipolar, o passo a passo, para você montar o seu quebra-cabeça, quando o remédio entra, ele é a última peça do quebra-cabeça. Quem aqui já montou um quebra-cabeça e colocou a última peça? Coisa mais maravilhosa do mundo, quando você vai lá e coloca a última peça do quebra-cabeça. Oh, coisa maravilhosa! Dá aquela sensação, né? Oh, maravilha, completei o quebra-cabeça, né? Gostou demais daquela sensação. Do mesmo jeito, é você e a forma como eu fiz o método voo bipolar. É passo por passo, te levando de degrau em degrau a montar todo o quebra-cabeça para o remédio vir e colocar a última peça. Agora, o que a maioria das pessoas tenta é o contrário. Eu não sei nada sobre transtorno bipolar. Eu não sei nada sobre como são as estratégias naturais, terapias naturais, mudanças comportamentais, e eu ponho um remédio lá, que é uma peça só, sozinha, solta. Vai adiantar alguma coisa? Uma peça do quebra-cabeça, sozinha, no meio, perdido. Tem coisa mais triste que uma peça do quebra-cabeça solto lá no meio? É por isso que o remédio não funciona. É por isso que o remédio não funciona para a maioria das pessoas. Porque o coitado do remédio é uma peça muito importante, mas é uma peça só. Ele fica lá vazio, coitado, querendo as outras peças juntos, né? É por isso que quando você entrar lá no método bipolar amanhã, você vai ver o passo a passo para colocar todas as peças e só faltar encaixar o remédio. Aí sim é que estabiliza. E por que você precisa estabilizar? Não só por você, mas também pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, por qualquer pessoa que te ama. Porque tem uma característica da bipolaridade. A Eliana está falando que faz o método bipolar e recomendo. Oi, Eliana. Boa noite. Eliana é aluna já lá do método bipolar. Então, olha só. Uma coisa que é característica da bipolaridade é o quê? A bipolaridade, os sintomas da bipolaridade podem afetar as pessoas que estão à volta. As pessoas que estão à sua volta. Não é por maldade, não é porque a pessoa quer, mas é uma característica dos sintomas. Porque os sintomas acontecem da seguinte maneira: altera o seu pensamento, o seu comportamento e sua emoção, não é verdade? Se eu estou numa fase de mania, eu fico o quê? Irritado. Se eu estou irritado, eu vou ficar irritado comigo? Às vezes eu fico, mas na maioria das vezes, quem é que vai receber minha irritação? Quando você fica irritado, quem é que recebe a sua irritabilidade? Conta aí para mim nos comentários.
Vamos ver quem que é mais sincero e tem coragem de falar. Quando você fica irritado, quem é que recebe? É o presidente dos Estados Unidos? É o presidente da Rússia? É o chinês que você nem conhece lá de Pequim? Onde que é? Não, é quem está perto, meu amigo. Quando uma granada está explodindo, ela não machuca, não é a pessoa que está a 10 mil quilômetros dela. Ela machuca quem está aqui perto. Muita gente fala isso para mim. Nossa, mas eu gosto tanto da minha mãe, eu gosto tanto do meu esposo, eu amo a minha mulher. Não sei porque que eu maltrato ela quando eu estou em mania ou quando eu estou em depressão. E eu sempre digo, uma granada quando explode não vai machucar quem está longe. Machuca quem está perto. Então, começa por quem está em volta, quem é mais íntimo. E essa é uma faceta muito complicada, muito cruel dos sintomas da bipolaridade. Por quê? É importante de entender que isso a pessoa não faz porque é mau caratismo, não é por personalidade ruim, não é. São os sintomas. Quando vem a irritabilidade, é uma coisa incontrolável, a pessoa não dá conta de controlar o impulso. Fica muito difícil de controlar o impulso. Por isso que a pessoa acaba descontando em quem está mais próximo. É por isso que isso acontece. Então, quando eu cuido da minha bipolaridade, eu estou cuidando das pessoas que eu amo, em primeiro lugar. Muitas pessoas já vieram no meu consultório e falaram, eu não gosto mais de mim, eu quero desistir. Eu falo, não, mas não é por você não. É pela sua mãe que te ama, é pelo seu filho que te ama, é pelo seu irmão que te ama. Se você não vai cuidar por você, cuida por eles. Por quê? Porque olha que traiçoeiro que é uma depressão. A depressão, ela pode fazer você não gostar de você. A autoestima vai lá embaixo. E aí você não quer se cuidar. Aí você não quer se cuidar. Só que as pessoas que te amam estão esperando você cuidar de você, porque é o que eles querem. Estão tentando te ajudar. Por isso que quando você não tiver força para cuidar de si, porque você gosta de você, porque a depressão tira isso de você, faça por quem te ama e faça por quem você ama. É importante estabilizar. É importante estabilizar. No caso de uma mãe e de um pai, vencer os sintomas é mais importante ainda por quê? Porque isso protege o seu filho. Isso vai proteger o seu filho. Por quê? Porque não vai ter aquela epigenética, aquele estresse precoce. Epigenética, cutucar com vara curta.